Oi, Seixas, tudo bom? Para ficar mais fácil, eu desmembrei aqui as normas, né? E aqui eu coloquei as características de cada norma: ensaio, tensão e deformação, ensaio cabo de fluência e ensaio de ruptura. Desse jeito ficou mais fácil para eu conseguir enxergar o funcionamento de cada uma delas. Se puder passar isso aqui se puder passar esse vídeo lá pro Carlos, né? Seria bom também. O que eu entendi aqui, ó, você tem nesse ensaio de tensão e deformação em cabos elétricos, você tem 10 etapas a serem cumpridas, né? E ele detalha cada etapa. A etapa número 1 é a pré-carga. A força é 2% do RMC nessa norma, mínimo de 8% do RMC ou 5 kN nessa outra norma. Entendi isso também. E nessa outra norma, o mínimo 8% do RMC ou 5 kN. Até aí, tudo bem. O que eu gostaria de saber é se tem como eu saber o quanto vale o RMC, se é um número fixo ou varia de cabo para cabo. Cada cabo vai ter um RMC, né? Esse RMC vai me dar um resultado de força máxima, acredito eu não entendo muito bem da norma. Se pudesse detalhar para mim o que significa esse RMC, ia me ajudar, tá ok? Ou eu posso colocar a estrutura lá, estrutura de acionamento, para você digitar o valor do RMC. Se para cada cabo for um RMC diferente, aí você vai ter que digitar o 100%. 100% do RMC é tanto. E aí o programa já vai calcular quanto é 2%, quanto é 30%, tá? Então essa informação aqui para mim é importante. Então vamos lá, nessa primeira etapa, a pré-carga, ela ocorre com 2% do RMC nessa norma. Vamos pegar aqui a dúvida que eu tiver em cada norma. E num tempo que não foi colocado, então esse tempo pode ocorrer, não tem um tempo máximo para que isso seja feito, ou esse tempo fica em aberto mesmo, né? Porque deve ser o começo de tudo, o cara tá prendendo o cabo, essas coisas, então o tempo deve ficar em aberto, talvez seja isso mesmo. Mas se puder confirmar com o Carlos, se puder novamente passar esse vídeo para o Carlos aqui, é bom para ele dar uma olhada. Segunda etapa, etapa 2, eu tenho o patamar número 1. No patamar número 1, a força vai a 30% do RMC e permanece permanece essa força durante 30 minutos. É desse jeito que eu estou entendendo. Na outra norma, 30% do RMC e permanece essa força durante 30 minutos. E na outra norma também. Então aqui elas são basicamente iguais. Quando coloca 30 minutos, quer dizer que ele permanece 30 minutos. É isso mesmo, né? É isso que eu preciso saber. Quando caminha de 2% para 30%, ele coloca aqui uma taxa de carregamento. A taxa de carregamento é de 85% do RMC em 2 minutos. Então, a velocidade, sempre que ele sai de um patamar e vai para outro, a velocidade tem que ser sempre essa daqui. Sempre a velocidade de taxa de carregamento. Confere? Só checa para mim se eu estou certo nisso, tá bom? Vamos lá. Etapa número 3. Aí de 30% ele volta a 2% do RMC e permanece nesse tempo durante 2 minutos. Confere? Então ele faz tipo um dente de serra. Começa embaixo, sobe
e retorna. É isso mesmo, né? Só confirma para mim. Nessa norma aqui, ele não determina quanto tempo ele permanece nisso. Confere isso. É um tempo aberto ou eu posso simplesmente usar esse tempo que já tem de norma, posso utilizar esse tempo nas outras normas? Só dá uma conferida nisso para mim, tá bom? Etapa número 4, de 2% ele vai a 50% do RMC e permanece 60 minutos. Nas outras normas são exatamente a mesma coisa, tá ok? Sempre nessa taxa de carregamento aqui. Confere isso, né? Etapa número 5. Agora eu já estou na pré-carga número 2. Então ele faz novamente o dente de serra. Ele estava embaixo, subiu a 50, retornou a 2. Permanece um tempo máximo de 2 minutos nesse 2. Confere isso para mim, tá? E aqui eu não tenho tempo. Eu posso utilizar esse tempo aqui para as outras normas ou tá aberto porque você vai colocar o valor desse tempo? Só confirma isso para mim. Etapa número 6, a gente está no patamar número 3. Agora ele subiu a 70% do RMC e permanece também 60 minutos. Tá ok? Então novamente o dente de serra acontecendo aí. 2 vai a um valor alto, cai a 2, vai a um valor alto, cai a 2. Permanece 60 minutos, as outras normas referencia carga, mas não referencia tempo. Etapa 7. Na etapa 7 a pré-carga 3 voltou, né? 2 minutos, as outras normas não referenciam tempo. Etapa 8. 85%, as outras normas não referenciam tempo, esse tempo de 85 60 minutos. Etapa 9, ele retorna a 2% e esse tempo da etapa 9 ele é irrelevante, né? Então eu vou colocar esses tracinhos aí. Espera aí que eu tenho que trocar aqui, né? Bom, depois eu coloco esses tracinhos. Então esses 2% aqui, ele também não tem o tempo de permanência, né? Quando chega em 2% aqui, sem esse tempo, eu já considero como o final do ensaio, pelo menos é desse jeito que eu estou entendendo. Nessa outra norma aqui, quando ele chega a 75%, eu não sei quanto tempo ele fica nisso, mas depois que ele chega nesse 75%, eu já continuo carregando até a ruptura do cabo. Confere? E nessa outra norma aqui, depois dessa carga de 75%, eu continuo esticando até ele dar 100% da RMC real. Se pudesse explicar para mim o que é essa RMC real aí, já me ajuda também no processo aqui. Então, cada norma, né? São 3 normas diferentes. A primeira norma eu tenho a temperatura de ensaio 20, mais ou menos 3 graus. A segunda norma, que é a norma brasileira, a BNT, eu tenho a temperatura ambiente com mais ou menos 2 graus. Temperatura ambiente considero 20 graus. Geralmente, né, laboratório tem a temperatura ambiente de 20 graus. Mas ele coloca aqui como referência a temperatura ambiente. Ele não dá um valor. Ambiente, o seu ambiente é 20, o meu pode ser 25. Então, só confere para mim se é isso daí mesmo. E nessa outra norma aqui, nessa TAA, eu não sei se é uma norma, ele não referencia a temperatura de ensaio. Quer dizer, eu posso fazer em qualquer temperatura, é isso mesmo? Taxa de carregamento. Essa norma referencia qual a taxa de carregamento. Essa norma que é a BNT também referencia a taxa de carregamento.
E essa outra norma, não sei se é uma norma mesmo, né? Essa daqui, ó, ela não determina essa taxa. Eu posso pegar uma dessas taxas de carregamento e colocar aqui. Eu posso pegar uma dessas de temperatura e colocar aqui. E a tolerância de tração. A tolerância de tração somente a norma ABNT que está pedindo 1% de tolerância de tração. As outras não tem essa tolerância de tração, ok? E durante todo o processo, a deformação, que é a medição constante de deformação, né? A deformação vai ser medida constantemente. Então aqui ele vai, nesse caso aqui, ele começou em 2, veio a 30, então toda a deformação ocorrida no cabo vai ser medida constantemente, tá ok? Na parte de fluência de cabo, agora eu já estou em ensaio de fluência de cabo, é um outro tipo de ensaio. Nessa parte são 5 etapas que devem ser cumpridas, né? Pré-carga zero, 2% do RMC nessa norma, 5% da RMC nessa norma, e nessa daqui de 4 a 6% da RMC. Ele te dá uma faixa aqui, né? Então você pode dar a pré-carga dentro dessa faixa. E no tempo, somente a norma 1138 determina que esse tempo, né, ele tem que ser menor do que 5 minutos. Então ele tem que ficar nessa pré-carga num tempo menor que 5 minutos. Ele não determina o tempo mínimo, só fala que tem que ser menor que 5 minutos. A BNT não determina o tempo, ou pelo menos aqui não tem, e essa também não determina. A gente pode usar esse mesmo tempo sempre que eu não tiver nenhuma determinação. Eu posso pegar de uma outra norma e colocar aqui. Confere isso para mim, tá? Etapa número 2, 25% do RMC. Então ele está com 2%. Isso aqui vai ocorrer num tempo menor que 5 minutos. Depois ele dá uma carga de 25% do RMC. E aqui ele determina a taxa de carregamento. 25% do RMC em 5 minutos. Então isso aqui é a taxa de carregamento. Taxa de carregamento você pode entender como a velocidade da máquina, né? Ela tem que em 5 minutos ter uma velocidade tal que chegue a 25% da RMC. Depois disso eu não tenho nenhuma outra referência. Quer dizer que depois que eu cheguei nesse 25%, ele vai ficar parado em 25%. Sempre que a carga for diminuindo, eu tenho que corrigir isso. Tipo, vamos supor que aqui eu tenho uma duração mínima desse ensaio de 1000 horas. Então ele vai ficar 1000 horas nessa carga aqui. Vamos supor que em 1000 horas ela vai estar diminuindo, né? Em 2 horas esse 25% começa a cair. A máquina tem que corrigir, né? Tem que sempre manter o 25%. Confere, dá uma olhada nisso para mim. Essa daqui é uma dúvida que eu tenho, mas eu acho que é isso mesmo. Então a máquina vai estar sempre deixando em 25%, mesmo que ocorra a deformação do cabo. Quando o cabo deforma, a carga diminui. Aí a máquina tem que esticar de novo para manter o 25%. Tudo isso aqui dentro dessas 1000 horas de ensaio. Beleza? Confere. Nessa norma aqui, a norma brasileira, a BNT, começa com 5% da RMC, ok? Eu não tenho
um tempo mínimo que ele deva ficar nesse 5%. Só me ajuda nisso aqui, se eu posso usar esse tempo para cá. Depois ele vai a 15%, mas não determina também quanto tempo. Quanto tempo ele fica nesse 15%? Ele vai a 15%, depois ele vai a 20%, depois ele vai a 25%, depois ele vai a 30%. E ele não determina quanto tempo eu fico em cada uma dessas patamar aqui, tá vendo? Ele não determina para mim. Ou será que eu posso pegar essas 250 horas e dividir por esses 4 tempos? Porque são 4 tempos, né? Eu posso pegar essas 250 horas e dividir por esses 4 tempos? Dá uma confirmada nisso para mim, tá bom? E nessa norma aqui, ela só referencia a pré-carga, pois eu não achei nada que referencia a carga. Dá uma olhada para mim, dá uma olhada se é isso mesmo. Eu vou enviar isso daqui em PDF também. O que você quiser escrever aqui, o que você quiser alterar para facilitar, tá bom? Já me ajuda. Duração mínima do ensaio, essa norma 1138, 1000 horas. Essa norma aqui, a BNT 250 horas. E essa norma aqui não referencia a quantidade de tempo, durante quanto tempo eu fico com esse ensaio. Então esse ensaio aqui parece que é o mais confuso para mim, eu não tenho muita informação dele. Temperatura de ensaio, nessa primeira norma 22 mais ou menos 3, na segunda norma de 20 a 30, então ele te dá uma faixa ampla aqui, né? De 20 a 30 mais ou menos 2. Nessa norma aqui de 21 a 27 te dá uma faixa ampla também de temperatura com mais ou menos 1,4. A taxa de carregamento dessa daqui, beleza, né? 25%. A taxa de carregamento dessa, o mais breve possível. Então, será que por isso que não foi colocado tempo? Eu chego no 15%, coloco o mais breve possível para chegar no 20%. O mais breve possível fica muito superficial. Nessa daqui eu não tenho precisão da deformação. Então ele me dá uma precisão de 0,0005% de precisão nessa norma, de 0,001% de precisão nessa norma, e essa daqui repete. E a medição constante de deformação também, né? À medida que tudo isso for acontecendo, a deformação é medida de uma forma constante, do início ao fim do ensaio. Tá ok? Agora eu vou para uma outra norma, que é a norma mais fácil. É a norma de ruptura. Ruptura parece que é mais fácil. Ensaio de ruptura de cabo. São 4 etapas. Eu tenho essa primeira norma aqui, é a IEC 61089. Ela começa com 2% do RMC, não me dá o tempo que ela permanece isso. E também não me dá uma taxa de carregamento. A que velocidade eu devo caminhar para que esse cabo, para que ocorra a ruptura do cabo? Isso daqui, ó, eu não tenho essa taxa de carregamento, tá vendo? Ou eu posso colocar qualquer velocidade, sei lá, eu precisaria de mais detalhes disso aqui. Dessa norma aqui eu tenho de 8% do RMC ou 5 kN. Até aí tudo bem. Não tem um tempo mínimo para que ele permaneça nisso. Ele pede que depois ele vá para um patamar de 30% do RMC, mas não me diz quanto tempo ele fica nisso. E depois ele vai a 50% do RMC. Não me diz quanto tempo ele fica nisso. E depois vai ser esticado até a ruptura do cabo.
mas também não me dá a taxa de carregamento, não me dá outras informações. E também eu não tenho informação de temperatura de ensaio, né? Aqui temperatura, essa norma aqui está um pouco mais aberta, né? E essa última aqui é a NBR 11873, 8% do RMC ou 1000 libras de força, né? O que for mais crítico, eu acho. E não me dá o tempo para que isso ocorra, durante quanto tempo permanecer isso. E depois eu estico até a ruptura do cabo. Acredito que seja isso. Só que ele não me dá nem a temperatura de ensaio e nem a taxa de carregamento. Tá bom? Se você puder passar isso lá pro Carlos, aí quando a gente for conversar na sexta-feira, a gente já tem respostas, a nossa reunião acaba ficando mais rápida. Tá bom, Seixas? Obrigado, hein? Até mais.